Mônica estava destruída. Acabava de flagrar o marido traindo ela com a ex-mulher na casa da própria sogra, humilhada, expulsa, aos prantos na rua. Ela entrou no primeiro carro que parou na sua frente. Só que não era o Uber que ela havia chamado. O homem ao volante era um completo estranho. E aquela noite mudaria tudo. Porque às vezes, quando a vida desmorona, é justamente no momento mais escuro que encontramos a luz que nem sabíamos estar procurando. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo e descobriu que merecia muito mais. Uma história sobre traição, dor, mas principalmente sobre recomeçar. Prepare-se, porque você vai querer assistir até o final. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O apartamento estava silencioso naquela manhã de sábado. Mônica observava pela janela da sala os primeiros raios de sol iluminando a cidade, enquanto segurava uma xícara de café ainda fumegante entre as mãos. 5 meses de casada e ainda sentia borboletas no estômago ao pensar em Sidney. Era isso que o amor verdadeiro fazia com as pessoas, pensava ela. Aos 37 anos, Mônica havia conquistado tudo com suas próprias mãos. Contadora em uma das maiores multinacionais do país, ela vinha de uma família humilde que mal tinha o que comer nos fins de mês. Sua mãe lavava roupas para fora, seu pai trabalhava como pedreiro. Mas Mônica sonhava grande. Estudou de dia, trabalhou de noite, e cada degrau subido foi regado com suor e determinação. Sidney era tudo o que ela sempre quis. Charmoso, atencioso, bem-sucedido. Dentista respeitado, filho único de uma família que respirava a tradição. Quando ele pediu sua mão em casamento, Mônica acreditou que finalmente merecia aquela felicidade. Se ao menos não existisse Joana. Sua sogra era uma mulher sofisticada, de cabelos perfeitamente escovados e unhas sempre impecáveis. Usava roupas de grife mesmo quando a família já não tinha o mesmo dinheiro de antigamente. Joana vivia de aparências, e Mônica simplesmente não se encaixava no padrão que ela considerava digno para o filho. Sidney merecia alguém de seu nível, já havia dito Joana certa vez, sem se importar que Mônica estivesse na sala ao lado. Alguém como Carla, sua primeira esposa. Fútil, vaidosa, mas de família rica. A nora perfeita aos olhos da matriarca. Mônica suspirou. Tentava não deixar que as provocações de Joana a atingissem, mas era difícil, especialmente quando percebia que Sidney nunca a defendia. Ele apenas mudava de assunto, pedia para a mãe pegar leve, mas nunca tomava partido da esposa. Nos últimos dias, porém, algo havia mudado. Sidney chegava tarde, sempre com a mesma desculpa. Estresse no trabalho, amor. A clínica está uma loucura. Suas conversas eram superficiais, seus beijos apressados. Ele parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Mônica tentou conversar, mas ele desconversava. Você está imaginando coisas, dizia ele, beijando sua testa antes de virar para o lado e dormir. Mas mulher não imagina. Mulher sente. E Mônica sentia que algo estava profundamente errado. Naquela tarde, enquanto organizava as gavetas do quarto, encontrou um pequeno papel amassado no bolso da calça de Sidney. Um bilhete marcando o encontro na casa. De Joana seguido de um horário. 19 horas. O coração de Mônica disparou. Por que Sidney estaria indo à casa da mãe sem avisá-la? Por que escondia isso? Ela pegou o celular e verificou a agenda dele. Nada marcado para aquele dia. Olhou para o relógio. 18h30. Ainda dava tempo. Com as mãos trêmulas, Mônica pegou a bolsa e as chaves do carro. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas precisava descobrir a verdade. Seu coração já sussurrava o que sua mente se recusava a aceitar. Será que Mônica estava prestes a descobrir algo que destruiria sua vida para sempre? O trânsito estava tranquilo naquela noite de quinta-feira. Mônica dirigia em silêncio, com as mãos apertando o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A cada quarteirão, seu coração batia mais rápido.
Ela rezava para estar errada, para que aquilo fosse apenas paranoia de sua parte. Por favor, que eu esteja enganada, murmurou para si mesma. Ao virar a esquina da rua de Joana, avistou o carro de Sidney, estacionado em frente ao portão. Seu estômago se revirou. Ela parou alguns metros adiante e desligou o motor, tentando controlar a respiração que vinha rápida e irregular. Foi então que viu um carro vermelho conversível, inconfundível. O carro de Carla. Mônica sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Pensou em ir embora, em fingir que não havia visto nada. Mas algo mais forte a impulsionava. Ela precisava saber. Precisava ver com os próprios olhos. Saiu do carro com as pernas bambas e caminhou até a casa. O portão estava entreaberto. Mônica empurrou-o devagar, cada passo parecendo uma eternidade. A porta da frente também não estava completamente fechada. Ela podia ouvir vozes vindas da sala. Eu nunca deveria ter me casado com ela, era a voz de Sidney. Você é quem sempre esteve no meu coração, Carla. Mônica cobriu a boca com a mão, abafando um soluço. Suas pernas pareciam de chumbo, mas ela forçou-se a continuar. Precisava ver. Precisava ter certeza. Empurrou a porta lentamente. A cena diante de seus olhos foi como uma punhalada no peito. Sidney e Carla estavam no sofá, abraçados. Ele segurava o rosto dela entre as mãos, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que Mônica nunca havia visto dirigida a si mesma. Eu te amo, disse Sidney. Sempre te amei. Foi um erro deixar você ir. Eu também te amo, respondeu Carla, passando os dedos pelos cabelos dele. Podemos recomeçar. Sua mãe está do nosso lado. E então eles se beijaram. Um beijo longo, apaixonado, cheio de promessas. Mônica sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. As lágrimas começaram a escorrer sem controle pelo seu rosto. Ela deu um passo à frente e o salto de seu sapato bateu no piso de mármore, ecoando pela sala. Os dois se separaram imediatamente. Sidney ficou pálido, os olhos arregalados de pânico. Mônica, eu posso explicar. Explicar? A voz de Mônica saiu trêmula, mas carregada de dor. Explicar que você está aqui na casa da sua mãe, beijando sua ex-mulher enquanto eu estou em casa esperando por você? Ela deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo sem parar. Desde quando, Sidney? Desde quando você está me traindo? Carla se levantou do sofá, alisando o vestido com um sorriso desdenhoso nos lábios. Querida, você realmente achava que um homem como Sidney ficaria satisfeito com alguém como você? Por favor. Carla, não. Sidney tentou intervir, mas sua voz saiu fraca, covarde. Não o quê, Sidney? Mônica virou-se para ele, a voz agora mais alta. Não fale a verdade. Que você nunca me amou de verdade? Que eu sempre fui apenas um passatempo? Não é assim. Então me diga como é. O grito de Mônica ecoou pela casa. Me diga há quanto tempo você está fazendo isso pelas minhas costas. Quanto tempo você passou me beijando, me abraçando, fazendo amor comigo enquanto pensava nela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E foi nesse momento que Joana entrou pela porta. E tudo ficou ainda pior. Joana entrou pela porta carregando bolsas de compras, vestindo um conjunto de alfaiataria bege impecável. Ao ver a cena na sala, ela parou por um instante, avaliando a situação. Então, com uma calma perturbadora, colocou as bolsas no chão e caminhou até o centro da sala. Bem, disse Joana, com um sorriso frio nos lábios. Que cena dramática. Mônica virou-se para a sogra, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. A senhora sabia disso. A senhora sabia que seu filho estava me traindo. Joana cruzou os braços, sem demonstrar o menor constrangimento. Sabia? Querida, fui eu quem incentivou. As palavras atingiram Mônica como um soco no estômago. Ela cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Sidney nunca deveria ter se casado com você, continuou Joana, aproximando-se e posicionando-se protetoramente na frente de Carla. Ele cometeu um erro.
Um erro terrível. Deixou-se levar por uma paixão passageira, por uma mulher completamente inadequada. Mãe, por favor, Sidney murmurou, mas não se moveu do lugar. Inadequada? Mônica repetiu, a voz embargada. Eu sou inadequada porque vim de uma família pobre, porque meus pais trabalharam duro a vida toda, porque eu construí tudo sozinha. Exatamente, respondeu Joana sem piedade. Você não tem classe, querida, não tem educação de berço, não tem o refinamento necessário para fazer parte desta família. Carla, sim, ela entende nosso mundo, ela pertence a ele. Carla se levantou, caminhando, até ficar ao lado de Joana. As duas mulheres olhavam para Mônica com uma superioridade cruel. Sidney merece alguém de seu nível, disse Carla, passando a mão pelo braço de Joana. Alguém que possa circular nos mesmos ambientes, que conheça as mesmas pessoas, não alguém que mal sabe segurar um garfo em um jantar formal. A humilhação queimava como ácido nas veias de Mônica. Ela olhou para Sidney, implorando silenciosamente que ele a defendesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Mas Sidney apenas baixou os olhos, covarde e silencioso. Você nunca foi boa o suficiente para meu filho, disse Joana, dando um passo à frente. E no fundo você sempre soube disso, não é? Sempre sentiu que estava fora do lugar. Pois bem, agora a farsa acabou. Mônica sentiu as pernas fraquejarem. Ela apoiou-se na parede tentando manter a compostura. 5 meses, disse ela, a voz pouco mais que um sussurro. Eu fui sua esposa por 5 meses, Sidney. Eu te amei de verdade. Eu acreditei em você. Em nós. Sidney finalmente olhou para ela, e Mônica viu lágrimas nos olhos dele. Mas eram lágrimas de culpa, não de amor, não de arrependimento verdadeiro. Eu sinto muito, disse ele, a voz fraca. Você sente muito? Mônica deixou escapar uma risada amarga. Você sente muito por me trair? Por me humilhar? Por destruir tudo que construímos? Vocês não construíram nada, interrompeu Joana. Foi apenas uma ilusão. E agora chegou a hora de você aceitar a realidade e sair da vida do meu filho. Sair, Mônica repetiu incrédula. Sim, sair. Desta casa, desta família, da vida de Sidney. Joana apontou para a porta. Você não é bem-vinda aqui. Nunca foi. E agora que a verdade veio à tona, não há mais razão para essa farsa continuar. Mônica olhou ao redor da sala. Sidney, cabisbaixo, incapaz de encará-la. Carla, com um sorriso vitorioso nos lábios. Joana, implacável e cruel. Ela estava completamente sozinha. Com as últimas forças que ainda tinha, Mônica endireitou os ombros e limpou as lágrimas do rosto. Vocês vão se arrepender disso, disse ela, a voz tremendo, mas determinada. Um dia vocês vão se arrepender. Virou-se e saiu da casa, deixando a porta aberta atrás de si. Mas naquele momento, caminhando sozinha pela rua escura, Mônica não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. As lágrimas embaçavam a visão de Mônica enquanto ela caminhava pela calçada, sem rumo, sem destino. Seus pés doíam dentro do salto alto, mas a dor física era insignificante, comparada à agonia que dilacerava seu peito. Cada respiração parecia impossível, como se o ar tivesse se tornado denso demais para seus pulmões. Ela não sabia há quanto tempo estava andando. 5 minutos? Meia hora? O tempo havia perdido o sentido. As luzes da cidade se misturavam em sua visão turva, e ela tropeçou na calçada quase caindo. Precisava sair dali. Precisava ir para qualquer lugar que não fosse ali. Esqueceu até do seu carro e, com as mãos trêmulas, pegou o celular e abriu o aplicativo de transporte. Seus dedos mal conseguiam tocar a tela corretamente. Finalmente, conseguiu solicitar uma corrida. Veículo chegando em 2 minutos, dizia a tela. Mônica encostou-se em um poste, abraçando-se como se pudesse impedir que seus pedaços se espalhassem pelo chão. As lágrimas continuavam caindo, silenciosas e implacáveis. Um carro preto parou na rua, bem à sua frente. Sem pensar, sem conferir a placa, Mônica abriu a porta traseira e entrou, jogando-se no banco como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la.
Senhora? Disse uma voz masculina surpreendida. Mônica mal ouviu. Enterrou o rosto nas mãos, os soluços finalmente escapando de sua garganta. Todo o peso daquela noite desabou sobre ela de uma vez. O motorista virou-se no banco, provavelmente para dizer que ela havia entrado no carro errado. Mas quando viu o estado dela, o rosto vermelho, as lágrimas escorrendo, o corpo tremendo, ele parou. Havia algo naquele homem. Seus olhos eram gentis, preocupados. Ele usava uma camisa social azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos. Seus cabelos eram escuros, com algumas mechas grisalhas nas laterais. Aparentava ter por volta de 40 anos. "Para onde você quer ir?" perguntou ele suavemente, decidindo não corrigir o engano. Mônica levantou o rosto, tentando controlar a respiração ofegante. Eu não sei. Qualquer lugar, para longe daqui." Ele a observou por mais um momento, então assentiu. "Tudo bem, vou dirigir. Você me avisa quando quiser parar." Colocou o carro em movimento, dirigindo suavemente pela cidade. Não perguntou nada, não pressionou. Apenas dirigiu, deixando que ela tivesse seu momento. Depois de alguns minutos em silêncio, ele falou novamente, a voz calma e reconfortante. "Sabe, às vezes a gente precisa de um tempo para processar as coisas, especialmente as coisas ruins." Mônica limpou o rosto com as costas da mão. "Você não entende." "Talvez não", concordou ele. "Mas sei como é quando o mundo desmorona aos nossos pés. Quando achamos que não vamos conseguir sobreviver à dor." Havia algo na voz dele, uma sinceridade que tocou Mônica de forma inesperada. Ela olhou para ele pelo retrovisor, realmente vendo-o pela primeira vez. "Que tipo de motorista de aplicativo fala assim?" perguntou ela com uma risada fraca e molhada. Ele sorriu levemente. "O tipo que também está passando por um dia difícil." E então, não sabia por quê, Mônica começou a falar. Talvez porque ele era um estranho. Talvez porque não. A julgaria. Talvez porque ela simplesmente precisava colocar tudo para fora antes que explodisse por dentro. Contou sobre Sidney, sobre a traição, sobre a humilhação na casa de Joana. As palavras saíam entre soluços, desconexas, mas ele ouvia atentamente, assentindo de vez em quando. "Eu me sinto tão estúpida", disse ela finalmente. "Tão ingênua. Como não percebi? Como fui tão cega?" "Você não foi cega", respondeu ele, mantendo os olhos na estrada. "Você confiou. E confiar não é fraqueza. Coragem." Ele dirigiu em direção ao litoral. A brisa marinha começou a entrar pelas janelas abertas, trazendo um pouco de alívio para seu rosto inchado. "Qual é o seu nome?" perguntou Mônica. "Arthur", respondeu ele. "E o seu?" "Mônica." "Prazer, Mônica, mesmo nas circunstâncias." Ela quase sorriu. Quase. Conversaram durante todo o trajeto. Arthur falou sobre seus próprios problemas, pressões no trabalho, decisões difíceis, o peso de carregar responsabilidades que às vezes pareciam esmagadoras. Mônica percebeu que ele também estava desabafando, também precisava daquilo. Dois estranhos, compartilhando suas dores na escuridão da noite. Eram quase 11 da noite quando Arthur trouxe Mônica de volta para a cidade. Ela estava mais calma agora, embora seus olhos ainda estivessem inchados e vermelhos. A conversa havia sido como um bálsamo inesperado para sua alma ferida. Arthur parou o carro em frente ao prédio dela. Mônica havia dado o endereço sem pensar duas vezes, sentindo uma confiança inexplicável naquele estranho que a havia acolhido em seu momento mais vulnerável. "Obrigada", disse ela sinceramente. "Você não faz ideia de quanto isso significou para mim esta noite." "Qual o valor da corrida?" Arthur virou-se no banco para encará-la. Havia algo de diferente em seus olhos agora. Uma hesitação, como se estivesse prestes a confessar algo importante. "Mônica, eu preciso te contar uma coisa." O tom sério na voz dele fez o coração de Mônica acelerar. "O quê?" Ele passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. "Eu não sou motorista de aplicativo." Mônica piscou, confusa. "Como assim?"
Você entrou no carro errado. Eu estava parado ali, checando algumas mensagens no celular antes de ir para casa. Quando você entrou, eu percebi que você estava tão abalada que... Ele suspirou. Não tive coragem de te mandar sair. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mônica sentiu seu rosto corar. Parte vergonha, parte incredulidade. Você não é motorista de aplicativo? Repetiu ela, sentindo-se completamente ridícula. Não, eu sinto muito por não ter esclarecido antes, mas você estava tão mal e eu... Arthur a encarou com sinceridade. Eu achei que você precisava daquele momento, daquela conversa, e para ser honesto, eu também precisava. Mônica cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu entrei no carro de um completo estranho, contei minha vida inteira para alguém que nem sequer... Hey, Arthur interrompeu suavemente. Não se sinta mal por... Isso, foi real. Nossa conversa foi real. E eu não sou uma pessoa perigosa, prometo. Ele estendeu a mão, pegando uma carteira no porta-luvas do carro, retirou um cartão de visita e entregou a ela. Arthur Reis, empresário, leu Mônica em voz alta. Seus olhos se arregalaram ao ver o nome da empresa, uma das maiores construtoras do país. Você é o Arthur Reis? Culpado, disse ele com um sorriso tímido. Mônica não sabia se ria ou se chorava. Ali estava ela, achando que havia desabafado com um motorista qualquer, quando na verdade estava conversando com um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Por que você não disse nada? Porque naquele momento eu não era Arthur Reis, o empresário. Eu era apenas Arthur. Um cara cansado, estressado, que também estava precisando de alguém para conversar. Ele deu de ombros. Às vezes a gente precisa tirar a máscara, sabe? Mônica olhou para o cartão em suas mãos. De alguma forma estranha, aquilo fazia sentido. Durante toda a conversa, ela não havia sentido nenhuma pretensão da parte dele, apenas humanidade. Guarde esse cartão, disse Arthur. Se você precisar conversar de novo, ou se precisar de qualquer coisa, me liga, de verdade. Por quê? Perguntou Mônica. Por que você faria isso por uma completa estranha? Arthur ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Porque há 3 anos eu passei pelo divórcio mais difícil da minha vida, e ninguém esteve lá para me ouvir. Eu sei como é sentir que o mundo desabou e você está completamente sozinho. Ele a encarou novamente. Então, se eu puder evitar que outra pessoa se sinta assim, vale a pena. As lágrimas voltaram aos olhos de Mônica, mas dessa vez não eram apenas de dor. Era gratidão, era alívio, era a sensação reconfortante de não estar completamente sozinha no mundo. Obrigada, Arthur. De verdade. Ele sorriu. Vai ficar tudo bem, Mônica. Pode não parecer agora, mas vai. Você é mais forte do que imagina. Mônica saiu do carro, guardando o cartão cuidadosamente na bolsa. Virou-se para dar um último aceno, mas Arthur já havia baixado o vidro. Mônica, uma última coisa. Sim? Esse cara que te traiu? Ele é um idiota. Lembra disso? Pela primeira vez naquela noite terrível, Mônica sorriu de verdade. Subiu para seu apartamento com o coração ainda pesado, mas de alguma forma diferente. Ainda doía. Deus, como doía. Mas havia uma pequena fagulha de esperança que não estava lá antes. Talvez, apenas talvez, ela conseguisse sobreviver àquilo. Mas os próximos dias iriam testar sua força de maneiras que ela jamais imaginou. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Mônica. O processo de separação foi uma guerra emocional que a deixava exausta ao fim de cada dia. Sidney concordou com o divórcio rapidamente, quase rápido demais, o que só confirmava que ele realmente queria se livrar dela. Mas Joana e Carla transformaram cada encontro, cada assinatura de documento, em uma oportunidade para humilhá-la. Olha só quem chegou, disse Carla em um dos encontros no escritório do advogado, olhando Mônica de cima a baixo. Usando roupa de loja de departamento de novo? Que pena que agora você não terá mais acesso ao dinheiro de Sidney para se vestir melhor. Mônica apertou os punhos debaixo da mesa, mas manteve o rosto impassível.
Não daria a satisfação de vê-la quebrar. Joana estava sempre presente, garantindo que Sidney não cedesse a nada nos termos da separação. Meu filho já desperdiçou tempo suficiente com você, dizia ela, olhando para Mônica com desdém. Ao menos que não perca dinheiro também. As noites eram as piores. Mônica voltava para o apartamento vazio. Sidney havia levado suas coisas na primeira semana e se perguntava como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Eles haviam feito planos, falado sobre ter filhos, sobre envelhecer juntos. Tudo mentira. No trabalho, ela mantinha a compostura profissional, mas seus colegas notavam. "Você está bem, Mônica?" perguntava sua assistente Ana com preocupação genuína. "Você parece diferente." "Estou ótima", mentia Mônica forçando um sorriso. "Apenas cansada." Mas não estava ótima. Estava se desintegrando por dentro, pedaço por pedaço. Uma tarde, enquanto organizava suas coisas para a mudança definitiva, ela não suportava mais viver naquele apartamento cheio de memórias. Encontrou uma bolsa que não usava há meses. Enfiou a mão e sentiu algo de papel. O cartão de Arthur. Mônica ficou parada, segurando o pequeno pedaço de papel entre os dedos. Quantas vezes nos últimos 2 meses ela havia pensado em Arthur. Ele havia dito que ela podia procurá-lo se precisasse. Mas seria apropriado? Eles eram praticamente estranhos. Aquela noite no carro havia sido apenas um momento de vulnerabilidade compartilhada. Não uma promessa de amizade. Mas Deus, como ela precisava conversar com alguém que a fizesse sentir que não estava completamente sozinha no mundo. Antes que pudesse mudar de ideia, Mônica pegou o celular e digitou o número. Seus dedos tremiam sobre a tela. 3 vezes ela começou a escrever uma mensagem e apagou. Finalmente, escreveu algo simples. "Oi, Arthur. É a Mônica, a mulher que entrou no seu carro por engano há 2 meses. Você disse que eu podia entrar em contato se precisasse conversar. Bom, eu preciso. Se você ainda estiver disposto, claro." Enviou antes que pudesse se arrepender. Então ficou olhando para a tela do celular, o coração batendo acelerado. Ele provavelmente nem se lembrava dela. Ou pior, lembrava e havia oferecido ajuda apenas por educação, sem realmente esperar que ela o procurasse. 5 minutos se passaram. Mônica já estava guardando o celular, sentindo-se ridícula, quando ele vibrou. "Mônica, claro que me lembro. Como você está? Quer se encontrar para um café?" Ela sentiu uma onda de alívio tão grande que seus olhos se encheram de lágrimas. Alguém se importava. Alguém realmente queria ouvi-la. "Eu adoraria", respondeu ela. "Que tal amanhã às 15 horas? Conheço um lugar tranquilo no centro. Mando o endereço." "Perfeito, obrigada, Arthur. Não precisa agradecer. Te vejo amanhã." Mônica abraçou o celular contra o peito, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Ela não sabia ainda, mas aquele café mudaria tudo. E pela primeira vez, desde a noite da traição, Mônica permitiu-se sentir algo além de dor. O café ficava em uma rua tranquila do centro, longe do movimento frenético da avenida principal. Mônica chegou alguns minutos adiantada, nervosa, checando seu reflexo no vidro da vitrine pela 3ª vez. Havia se arrumado com cuidado. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, cabelos soltos, uma maquiagem leve que disfarçava as olheiras. Arthur já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela. Quando a viu entrar, levantou-se com um sorriso genuíno. "Mônica", disse ele, apertando sua mão calorosamente. "Você está bem?" "Melhor agora", respondeu ela, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Eles pediram café e conversaram. Arthur quis saber como ela estava lidando com tudo e Mônica se pegou contando detalhes que não havia compartilhado com ninguém. As humilhações durante o processo de divórcio, as noites insones, a sensação de ter falhado. "Você não falhou", disse Arthur, inclinando-se sobre a mesa. "Ele falhou com você. Há uma diferença enorme. É difícil ver assim quando todo mundo ao seu redor diz o contrário." "Todo mundo? Ou apenas
Pessoas cuja opinião não deveria importar? Mônica sorriu pela primeira vez. Arthur tinha uma forma de colocar as coisas em perspectiva que a acalmava. Eles conversaram por horas. O café esfriou, foi substituído, esfriou novamente. Arthur contou sobre seu próprio divórcio, sobre como havia se perdido no trabalho para fugir da dor, sobre a solidão que vinha com o sucesso profissional. Às vezes parece que quanto mais você tem, mais vazio fica, disse ele, olhando pela janela. Dinheiro, reconhecimento, poder, mas voltar para uma casa vazia toda noite? Isso não muda. Você nunca pensou em recomeçar? Conhecer alguém novo? Arthur riu baixinho. Pensei. Mas quando você passa tanto tempo construindo muros para se proteger, fica difícil deixar alguém entrar. Seus olhos encontraram os de Mônica, e por um momento houve algo ali. Uma conexão, uma faísca. O encontro se repetiu na semana seguinte, e na outra, e na seguinte, sempre no mesmo café. Virou um ritual, um ponto fixo na vida, caótica de Mônica. Arthur a fazia rir. Ele a lembrava de quem ela era antes de Sidney, antes da humilhação, antes da dor. Com ele, Mônica podia ser apenas ela mesma, imperfeita, ferida, mas ainda ali, ainda lutando. Você é incrível, sabia? Disse Arthur em um de seus encontros, quase 2 meses depois do primeiro café. A forma como você se reergueu, como está seguindo em frente, é admirável. Mônica sentiu o rosto corar. Eu não me sinto muito admirável. Pois deveria. Você é uma das mulheres mais lindas que já conheci. Havia algo diferente naquele dia. Na forma como Arthur a olhava, na forma como seus dedos roçaram os dela quando ele passou o açúcar, na forma como ele demorou mais para se despedir. Mônica, disse ele, quando já estavam na porta do café. Eu sei que você passou por muita coisa, e eu não quero apressar nada, mas... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Eu gostaria de te levar para jantar. Um jantar de verdade, não apenas café. O coração de Mônica acelerou. Ela sabia o que aquilo significava. Não era mais apenas amizade. Era um passo adiante, um convite para algo mais. Parte dela quis recusar. Era cedo demais. Ela ainda estava ferida. Ainda carregava as cicatrizes da traição. Mas outra parte, a parte que estava cansada de viver no passado, cansada de dar poder a Sidney sobre sua felicidade, queria dizer sim. Eu adoraria, respondeu ela, surpreendendo a si mesma. O sorriso que iluminou o rosto de Arthur valeu todos os medos. Eles jantaram em um restaurante italiano aconchegante. Conversaram, riram, e quando Arthur pegou sua mão sobre a mesa, Mônica não a retirou. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu viva. Nos meses seguintes, o relacionamento floresceu. Arthur era tudo o que Sidney nunca foi. Atencioso, presente, respeitoso. Ele a ouvia de verdade. Valorizava suas opiniões. Comemorava suas vitórias. Com ele, Mônica redescobrira o que era ser valorizada. E lentamente, as feridas começaram a cicatrizar. Mas o destino tinha outros planos, e logo o passado e o presente iriam colidir de forma inesperada. 6 meses haviam se passado desde que Mônica e Arthur começaram a se relacionar. Ela estava diferente agora, mais leve, mais confiante. O amor de Arthur havia sido um bálsamo curativo, mas mais do que isso, havia sido um espelho que refletia seu verdadeiro valor. Naquela sexta-feira à noite, Arthur a buscou em casa, vestindo um terno azul marinho impecável. Você está linda, disse ele, beijando sua testa. Mônica usava um vestido elegante que havia comprado especialmente para a ocasião. Você ainda não me disse de quem é essa festa. É um jantar da família da minha tia Beatriz, aniversário de casamento, nada muito formal, mas ela fez questão que eu levasse você. Arthur sorriu. Acho que ela está cansada de me ver sozinho. O restaurante era sofisticado, com lustres de cristal e mesas decoradas com arranjos de flores brancas. Arthur guiou Mônica pela mão, apresentando-a a tios, primos e amigos da família. Todos foram gentis e receptivos,
Então Mônica a viu. Carla estava do outro lado do salão usando um vestido vermelho justo, o cabelo preso em um coque sofisticado. Ao seu lado estava Sidney e logo atrás, Joana. O mundo pareceu parar. Mônica sentiu o chão fugir sob seus pés. Mônica, você está bem? Arthur seguiu seu olhar e franziu a testa. Você conhece alguém aqui? Antes que ela pudesse responder, Carla as viu. Seu rosto passou por uma série de expressões. Surpresa, confusão e, então, reconhecimento. Ela cutucou Sidney, que virou-se e ficou pálido ao ver Mônica. Arthur? Chamou uma voz feminina. Carla vinha em sua direção, Sidney e Joana a seguindo. Que surpresa ver você aqui. Arthur sorriu educadamente. Carla, faz tempo. Foi então que Mônica entendeu. A ficha caiu com força devastadora. Vocês se conhecem? Perguntou ela, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Carla é minha prima, explicou Arthur, ainda sem entender a tensão no ar. Prima de segundo grau. Nossas mães são primas. Carla olhou de Arthur para Mônica, e um sorriso lento e venenoso surgiu em seus lábios. Meu Deus, Mônica! É você mesmo? Sidney deu um passo à frente, claramente desconfortável. Mônica, eu não sabia... Que pequeno é o mundo, disse Joana, com aquele tom de superioridade que Mônica conhecia tão bem. A ex-mulher do meu filho. Arthur ficou rígido. Mônica sentiu a mão dele apertar levemente a sua. Ex-mulher? Repetiu ele, processando a informação. Sidney é seu ex-marido? Mônica não conseguia falar. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Oh, Arthur, ronronou Carla, tocando o braço do primo. Você não sabia? Mônica é a segunda esposa de Sidney. Eles foram casados por... Quanto tempo mesmo? 6 meses. 5, corrigiu Mônica, encontrando sua voz. Ela ergueu o queixo, recusando-se a parecer envergonhada. Fomos casados por 5 meses antes que eu descobrisse que ele estava me traindo com ela. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo. Outros convidados começaram a notar a tensão e olhavam discretamente na direção deles. Sidney abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para Mônica de uma forma que ela não conseguia decifrar. Havia algo em seus olhos. Arrependimento? Surpresa? Ela não sabia e percebeu não se importava mais. Traição é uma palavra muito forte, disse Joana defensivamente. Meu filho simplesmente percebeu que havia cometido um erro. Um erro? Repetiu Mônica, sua voz ganhando força. Fazer promessas de amor eterno enquanto beijava sua ex-mulher pelas costas foi um erro. Arthur soltou a mão de Mônica e deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre ela e Sidney. Sua postura era tensa, protetora. Acho melhor encerrarmos essa conversa, disse ele, a voz baixa, mas firme. Não é o lugar apropriado. Concordo, disse Carla rapidamente, percebendo que a situação estava saindo de controle. Vamos, Sidney. Nossa mesa está do outro lado. Mas Sidney não se moveu. Ele olhava para Mônica como se a visse pela primeira vez. Ela estava diferente, não apenas mais bonita, mais bem vestida. Havia uma força nela que não existia antes, uma dignidade que a traição não havia conseguido roubar. Mônica, disse ele, a voz rouca, você está bem? E naquele momento, Mônica percebeu que estava mais do que bem. Ela estava livre. Mônica olhou para Sidney, realmente olhou para ele, pela primeira vez desde a separação. O homem que havia destruído seu coração, que havia feito promessas vazias, que havia escolhido a covardia ao invés de honestidade. E percebeu que não sentia mais nada, nem raiva, nem dor, nem mágoa, apenas indiferença. Estou ótima, Sidney, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Melhor do que estive em muito tempo. Você parece diferente, disse ele, dando um passo em sua direção. Carla imediatamente o segurou pelo braço, mas ele não pareceu notar. Eu sou diferente, respondeu Mônica. Ela sentiu Arthur ao seu lado, sua presença sólida e reconfortante.
Descobri que merecia mais do que você estava disposto a me dar. Joanna bufou. Que dramática. Pelo visto, você não mudou tanto assim. Joanna, disse Arthur, sua voz cortante. Com todo respeito, a senhora não está ajudando. Arthur, você não entende, começou Joanna. Essa mulher, interrompeu Arthur, é minha namorada, e eu sugiro que a senhora escolha suas próximas palavras com muito cuidado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mônica olhou para Arthur, surpresa com a firmeza em sua voz. Ele nunca havia sido agressivo ou confrontador, mas estava ali, defendendo-a sem hesitação. Sidney pareceu como se tivesse levado um soco no estômago. Namorada? Repetiu ele. Vocês estão juntos? Há 6 meses, confirmou Arthur, passando o braço pela cintura de Mônica. E posso dizer que tenho muita sorte. 6 meses, murmurou Sidney, fazendo cálculos mentais. Então vocês começaram logo depois. Logo. Depois que você me traiu, me humilhou e me jogou fora como se eu não valesse nada? Completou Mônica. Sim, Sidney. Logo depois disso. Carla apertou ainda mais o braço de Sidney. Vamos, querido, não precisamos ficar ouvindo isso. Mas Sidney não se movia. Seus olhos estavam fixos em Mônica, e havia algo neles que ela nunca tinha visto antes. Admiração, arrependimento, desejo. Você está linda, disse ele, quase em um sussurro. Ela sempre foi linda, disse Arthur secamente. Você é que era cego demais para perceber. A tensão no ar era palpável. Outros convidados já não disfarçavam mais, observando abertamente o drama que se desenrolava. Mônica respirou fundo. Ela não havia planejado aquele confronto, mas agora que estava acontecendo, percebeu que era exatamente o que precisava. Era o fechamento que nunca havia tido. Sabe de uma coisa, Sidney? Disse ela, sua voz clara e firme. Eu te agradeço. Ele piscou, confuso. O quê? Agradeço por ter me traído, por ter me mostrado que eu estava desperdiçando meu amor com alguém que não me merecia. Ela olhou para Carla e depois para Joanna. Agradeço por todas as humilhações, por cada palavra cruel. Porque foi tudo isso que me fez perceber que eu era muito mais forte do que imaginava. Lágrimas começaram a brilhar nos olhos de Sidney. Mônica, eu... Não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Você teve sua chance de falar há meses atrás. Teve a chance de me defender, de lutar por nós, de ser honesto. Você escolheu o silêncio, escolheu a covardia. Eu cometi um erro, disse Sidney, a voz embargada. O maior erro da minha vida. Sidney, chega, disse Carla, sua voz agora tensa. Vamos embora, agora. Mas Sidney ignorou-a completamente. Eu me arrependo, Mônica, todos os dias. Eu vejo você aqui com ele e percebo o quanto fui idiota. Arthur deu um passo à frente, colocando-se entre Sidney e Mônica. Acho que você já disse o suficiente. Ela foi minha esposa, disse Sidney, com uma nota de desespero na voz. Foi, concordou Arthur. Passado. E se você não consegue aceitar isso, o problema é seu, não dela. Mônica tocou o braço de Arthur gentilmente. Está tudo bem, disse ela. Então olhou para Sidney uma última vez. Eu te desejo felicidade, Sidney, de verdade. Mas essa felicidade não será comigo nunca mais. Virou-se para Arthur. Podemos ir? Ele assentiu pegando sua mão. Juntos, começaram a se afastar do grupo. Mônica manteve a cabeça erguida, os ombros retos, cada passo uma declaração de sua força recém-descoberta. Mônica, espera, chamou Sidney. Ela parou, mas não se virou. Você merecia coisa melhor. Sempre mereceu. Mônica sorriu para si mesma e continuou andando, deixando o passado exatamente onde ele pertencia, para trás. 3 semanas depois do jantar, Mônica estava em sua mesa no trabalho quando recebeu o e-mail. Leu uma vez, depois outra, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Assunto: convocação para reunião extraordinária com a diretoria. Seu coração acelerou. Reuniões extraordinárias raramente eram boas notícias. Será que haviam descoberto algo errado em suas contas?
Algum erro que ela havia cometido? Ana entrou na sala com uma expressão estranha no rosto, uma mistura de empolgação e nervosismo. Mônica, você viu o e-mail? Vi. Você sabe do que se trata? Ana mordeu o lábio, claramente segurando uma informação. Eu não deveria dizer nada, mas ouvi rumores de que vão anunciar a nova diretoria executiva. O estômago de Mônica revirou. A posição de diretor executivo estava vaga há 3 meses, desde que o anterior se aposentou. Era o cargo dos sonhos. Mais responsabilidade, mais autonomia e, sim, um salário significativamente maior. Você acha que... Mônica, você é a profissional mais competente deste andar. Todo mundo sabe disso. Ana sorriu. Eu apostaria em você. A reunião foi marcada para as 14h. Mônica passou a manhã inteira ansiosa, revisando mentalmente todos os projetos que havia liderado, todas as suas conquistas nos últimos anos. Ela havia entrado naquela empresa como assistente contábil havia 10 anos. Subiu cada degrau com trabalho duro e dedicação. Às 14h em ponto, ela entrou na sala de reuniões. Os 3 diretores principais da empresa estavam lá, junto com o vice-presidente. Mônica, sente-se, por favor, disse Carlos Mendes, o diretor-geral, com um sorriso caloroso. Ela sentou, as mãos suando levemente. Mônica, você está aqui porque esta diretoria reconhece não apenas sua competência técnica excepcional, mas também sua liderança e comprometimento com esta empresa, começou Carlos. Nos últimos anos, você tem superado todas as expectativas, entregando resultados consistentes, mesmo em períodos desafiadores. O coração de Mônica batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. É com grande satisfação que oferecemos a você a posição de diretora executiva do departamento financeiro. Por um momento, Mônica não conseguiu processar as palavras. Ela havia conseguido, realmente conseguido. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, sentindo lágrimas de alegria ameaçarem transbordar. Um sim seria um ótimo começo, brincou Carlos. Sim, claro, eu aceito. As palavras saíram em um jorro de emoção. Aplausos encheram a sala. Mônica apertou as mãos de todos, ainda tentando acreditar que aquilo era real. Ela havia alcançado o topo, sozinha, com seu próprio mérito. Quando saiu da reunião, pegou o celular e ligou para Arthur imediatamente. Mônica, tudo bem? Arthur, eu consegui. Eles me promoveram a diretora executiva. O grito de comemoração que veio do outro lado da linha a fez rir. Meu amor, isso é incrível. Eu sabia. Eu sempre soube que você conseguiria. Eu mal posso acreditar. É tudo que sempre trabalhei para conquistar. Você merece isso e muito mais. Preciso comemorar com você. Jantar hoje à noite? Perfeito. Mônica desligou o telefone com o coração transbordando. Olhou pela janela de seu escritório, vendo a cidade se estender diante dela. Há 1 ano, ela estava destruída, achando que nunca mais seria capaz de se reerguer. E agora ali estava ela, mais forte, mais bem-sucedida, mais feliz do que nunca havia sido. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Ana. O escritório inteiro está comentando. Parabéns, chefe. Mônica sorriu. Mas então outra notificação apareceu. Desta vez uma notícia no feed de um site empresarial que ela acompanhava. Grupo Empresarial Almeida enfrenta crise financeira. Empresa à beira da falência. Mônica clicou na notícia. O Grupo Almeida era a empresa da família de Carla, onde Sidney ainda trabalhava como dentista da clínica corporativa. Segundo a matéria, maus investimentos e gestão inadequada haviam levado a empresa a uma situação crítica. Demissões em massa eram esperadas. Ela não sentiu prazer com a notícia, mas também não sentiu pena. Era apenas mais uma confirmação de que o universo tinha suas próprias formas de equilibrar as coisas. Naquela noite, durante o jantar com Arthur em um restaurante elegante, ele ergueu sua taça de vinho. Um brinde à mulher mais incrível que conheço. A sua determinação, a sua força
e ao futuro brilhante que você construiu com suas próprias mãos. Mônica tocou sua taça na dele, os olhos brilhando. E um brinde ao homem que me ajudou a acreditar que eu merecia tudo isso. Mas o passado ainda tinha uma última surpresa reservada para ela. Foi numa terça-feira chuvosa, 3 dias após sua promoção, que Mônica recebeu a ligação. Ela estava em seu novo escritório, maior com vista para a cidade, ainda se acostumando com a placa na porta que dizia Diretora Executiva, quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mônica, era a voz de Joana. Preciso falar com você. É urgente. Mônica sentiu seu corpo inteiro se tensionar. Como conseguiu meu número? Isso não importa. Por favor, preciso que você me encontre. É sobre Sidney. Cada fibra do ser de Mônica gritava para desligar o telefone, mas havia algo na voz de Joana, um desespero que ela nunca tinha ouvido antes, que a fez hesitar. O que aconteceu? Não posso falar por telefone, por favor. Só meia hora do seu tempo. Eu imploro. Joana implorando. Aquilo sim era novo. Contra seu melhor julgamento, Mônica concordou em encontrá-la em um café próximo ao seu escritório. Quando chegou, encontrou Joana sentada em uma mesa do canto. A mulher estava irreconhecível, sem maquiagem, cabelos despenteados, roupas comuns. A sofisticação havia desaparecido, revelando apenas uma mulher, envelhecida e cansada. Obrigada por vir, disse Joana quando Mônica se sentou. Não havia arrogância em sua voz, apenas cansaço. Você tem 20 minutos, disse Mônica, olhando para o relógio. Joana respirou fundo. A empresa da família de Carla faliu. Sidney perdeu o emprego. E... Ela pausou, como se as palavras custassem a sair. Carla o deixou. Mônica piscou, processando a informação. Carla o deixou? No dia seguinte à falência, disse que não ia desperdiçar sua vida com um dentista. Fracassado. Joana riu amargamente. Interessante como as pessoas mostram quem realmente são quando o dinheiro acaba, não é? E você está me contando isso porque... Joana olhou diretamente para Mônica. Porque Sidney está destruído. Ele percebeu que cometeu o maior erro de sua vida. Que você era a única mulher que realmente o amou por quem ele era, não pelo que ele tinha. Mônica sentiu uma pontada de algo. Não dor, exatamente, mas uma tristeza distante. Como quem olha para as ruínas de uma casa que já não reconhece mais. E você quer o quê? Que eu volte para ele? Eu vim te pedir isso, admitiu Joana. Vim te implorar, na verdade. Ela se inclinou sobre a mesa. Mônica, eu estava errada, completamente errada sobre você. Você sempre foi boa demais para meu filho, e eu fui cega demais para ver. Você passou meses me humilhando, me dizendo que eu não era boa o suficiente, que nunca seria digna dele. Eu sei. E eu... Joana pareceu engasgar com as palavras. Eu peço desculpas. De verdade. Eu destruí a felicidade do meu filho por puro preconceito e arrogância. Mônica ficou em silêncio por um longo momento. Parte dela, uma parte muito pequena, sentiu pena daquela mulher diante dela. Mas a maior parte sentiu apenas indiferença. Onde está Sidney agora? No carro, do lado de fora. Ele queria vir, mas eu disse que falaria com você primeiro. Mônica suspirou. Mande ele entrar. Joana levantou-se rapidamente e saiu. Minutos depois, Sidney entrou no café. Ele também estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, uma barba por fazer. Os ombros caídos de alguém que havia perdido tudo. Ele sentou-se na cadeira que Joana havia deixado vazia, sem conseguir olhar diretamente para Mônica. Oi, disse ele, a voz rouca. Oi. Você está incrível. Ouvi sobre sua promoção. Obrigada. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. Mônica, eu... Sidney finalmente ergueu os olhos para ela, e Mônica viu lágrimas ali. Eu fui um idiota, um covarde. Eu te traí, te humilhei, te tratei como se você não valesse nada quando na verdade você era tudo. Era, concordou Mônica calmamente. Passado. Eu ainda te amo. As palavras pairaram no ar entre eles. Mônica esperou sentir algo,
raiva, dor, satisfação, qualquer coisa. Mas só havia vazio. Não, Sidney, você não me ama. Você ama a ideia de mim, ama a segurança que eu representava, a lealdade que você jogou fora. Por favor. Ele estendeu a mão sobre a mesa, mas não a tocou. Me dá uma segunda chance. Eu mudei. Eu aprendi. Você mudou porque perdeu tudo, não porque percebeu meu valor. Mônica se inclinou para a frente. Me responda uma coisa com honestidade. Se Carla não tivesse te deixado, se a empresa não tivesse falido, você estaria aqui agora? Sidney abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A resposta estava em seu silêncio. É o que eu imaginava, disse Mônica levantando-se. Mônica, espera, por favor. Ela parou, olhando para ele uma última vez. Eu te desejo o melhor, Sidney. De verdade. Espero que você encontre sua felicidade, mas ela não será comigo. E com isso Mônica saiu do café, deixando para trás o último resquício de um passado que já não tinha mais poder sobre ela. 1 ano depois. O sol da tarde entrava pelas janelas do apartamento novo, iluminando a sala decorada com bom gosto. Mônica estava na cozinha preparando um café, quando sentiu 2 braços fortes envolverem sua cintura por trás. Precisa de ajuda? Perguntou Arthur, beijando seu pescoço. Só se você prometer. Não queimar nada desta vez, brincou ela virando-se nos braços dele. Arthur fingiu indignação. Aquilo foi uma vez. Uma única vez. Você incendiou o forno, Arthur. Detalhes técnicos. Ele sorriu, roubando um beijo rápido. Aliás, sua mãe ligou. Disse que chega amanhã de manhã para ajudar com os preparativos. Mônica sorriu. Sua mãe tinha adorado Arthur desde o primeiro momento. Finalmente um homem que enxerga o tesouro que minha filha é, havia dito ela, com lágrimas nos olhos. O apartamento estava quase pronto. Eles haviam decidido morar juntos há 3 meses, e cada canto daquele espaço carregava a história deles, a história de 2 corações feridos que se encontraram no momento certo. Você está feliz? Perguntou Arthur, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Mônica olhou ao redor. Olhou para o anel de noivado que brilhava em seu dedo. Arthur havia pedido sua mão há 2 semanas em um jantar simples, mas perfeito. Olhou para as fotos na estante, mostrando momentos de risadas e cumplicidade. Olhou para o homem à sua frente que a amava com uma intensidade gentil e constante. Mais feliz do que achei que fosse possível, respondeu ela honestamente. O celular de Mônica vibrou na bancada. Era uma mensagem de Ana, sua assistente. Chefe, acabei de ver Sidney no saguão do prédio. Ele estava entregando um currículo na recepção. Quer que eu faça algo? Mônica leu a mensagem e suspirou suavemente. Sidney havia tentado contato algumas vezes nos primeiros meses, mas eventualmente desistiu. Havia ouvido por terceiros que ele estava tentando reconstruir a vida, procurando trabalho, tentando se reerguer. Ela digitou: deixa seguir o processo normal de seleção. Se ele for qualificado para a vaga, que seja avaliado como qualquer outro candidato. Não havia mais amargura, não havia mais dor, apenas a consciência tranquila de quem havia escolhido seguir em frente sem carregar ressentimentos. Tudo bem? Perguntou Arthur, notando sua expressão pensativa. Tudo perfeito, respondeu ela, guardando o celular. Naquela noite, enquanto jantavam na varanda sob as estrelas, Arthur ergueu sua taça. Um brinde, disse ele. A quê? Aos recomeços, às segundas chances, às pessoas que têm coragem de deixar o passado para trás e construir algo novo. Mônica tocou sua taça na dele, os olhos brilhando. E as pessoas que entram no carro errado na hora certa. Eles riram, e naquele riso havia a leveza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Mônica pensou em tudo que havia passado. A traição, a humilhação, a dor que parecia interminável. Pensou em como aquela mulher frágil e destroçada que saiu da casa de Joana naquela noite chuvosa havia se transformado em quem ela era agora, mais forte, mais confiante,
mais consciente de seu próprio valor. A dor havia sido real, mas também havia sido transformadora. Havia queimado tudo o que era falso e superficial, deixando apenas o que era verdadeiro e essencial. E o que era verdadeiro, Mônica descobriu era isto. Ela sempre havia sido suficiente, sempre havia sido digna de amor, de respeito, de felicidade. Sidney não havia tirado isso dela. Ninguém poderia tirar. No que você está pensando? Perguntou Arthur, observando-a. Estou pensando, disse Mônica sorrindo, que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, e que o maior amor que encontrei nessa jornada não foi o seu, por mais maravilhoso que seja. Arthur ergueu uma sobrancelha. Não? Não. Foi o amor próprio. Foi aprender que eu mesma sou suficiente, que meu valor não depende de quem me escolhe, mas de quem eu escolho ser. Arthur pegou sua mão, entrelaçando os dedos. E é exatamente por isso que eu te amo. Porque você entendeu que não precisa de mim, mas escolhe estar comigo mesmo assim. Todos os dias, concordou Mônica. Eu escolho você todos os dias. E ali, sob o céu estrelado, com o homem que a amava de verdade ao seu lado e um futuro brilhante pela frente, Mônica finalmente entendeu o significado real de recomeçar. Não era apagar o passado ou fingir que a dor nunca existiu. Era honrar a jornada. Era agradecer pelas cicatrizes que a tornaram mais forte. Era perdoar, não os outros necessariamente, mas a si mesma por ter acreditado, por ter confiado, por ter amado com sinceridade. Era reconhecer que cada final doloroso é também um novo começo. E neste novo começo, Mônica não era uma mulher quebrada tentando se recompor. Era uma mulher inteira, completa, que finalmente entendia que a felicidade verdadeira começa de dentro para fora. E você? Já passou por um recomeço na vida? Já precisou se reerguer quando achava que não conseguiria? Compartilhe sua história nos comentários. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas lutas é o primeiro passo para a cura. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina. Seu valor não diminui quando alguém falha em reconhecê-lo. E todo final, por mais doloroso que seja, pode ser o começo de algo extraordinário. Recomeçar dói, mas ficar preso no passado dói ainda mais. Escolha recomeçar. Escolha você. Sempre. Fim.